Rodrigo Silva é um arqueólogo e teólogo brasileiro, conhecido por seu trabalho de popularização da arqueologia bíblica. É doutor em teologia e pós-doutor em arqueologia, além de ser autor de vários livros e apresentador de programas educativos. Com uma abordagem clara e fundamentada, ele defende a historicidade da Bíblia. Rodrigo também é muito respeitado por seu equilíbrio ao tratar temas proféticos e polêmicos. Profecia do último Papa tem base bíblica? A profecia do último Papa, origem e história. A chamada Profecia dos Papas é um documento misterioso atribuído a São Malaquias, um arcebispo irlandês do século XII. Segundo a tradição, São Malaquias teria recebido, durante uma peregrinação a Roma, uma revelação divina que descrevia, de forma simbólica e enigmática, todos os futuros papas da história até o fim dos tempos. Essa lista contém 112 breves lemas em latim que supostamente caracterizam os papas, desde o Papa Celestino II, eleito em 1143, até um último pontífice, descrito como Pedro, o Romano. A profecia, no entanto, só veio a público em 1595, quando o monge beneditino Arnold de Voyon a publicou em seu livro Lignum Vitae. Essa distância de mais de 400 anos entre a suposta visão e sua publicação gera questionamentos sérios sobre sua autenticidade. Muitos estudiosos apontam que as descrições dos papas anteriores a 1595 são incrivelmente precisas, enquanto as posteriores tornam-se vagas e genéricas, o que sugere uma possível fraude planejada para influenciar o conclave papal da época. A tradição popular, especialmente em momentos de crise global, retomou essa profecia, ligando o surgimento do último Papa a eventos apocalípticos e ao fim do mundo. A Bíblia e o fim dos tempos. Existe menção ao último Papa? Apesar da fama que a profecia de São Malaquias ganhou, não há na Bíblia qualquer menção direta a um último Papa. As Escrituras Sagradas tratam do fim dos tempos em diversos livros, especialmente em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 e no Apocalipse de João. Os sinais anunciados envolvem guerras, fome, pestes, terremotos e perseguições aos fiéis, mas não há qualquer referência específica a líderes religiosos individuais como marcos para o fim. O conceito de último Papa é, portanto, extrabíblico. Em Apocalipse 13, fala-se sobre duas bestas, uma que surge do mar e outra da terra, esta última descrita como falso profeta. Algumas interpretações escatológicas associam essa segunda besta a lideranças religiosas corrompidas, mas essa aplicação é teológica, não literal. Além disso, a Bíblia alerta diversas vezes para o perigo de se buscar datas e sinais específicos, pois daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mateus 24:36. Portanto, a Bíblia convida os fiéis a uma vigilância constante, sem se deixar levar por profecias extraídas de tradições humanas ou documentos de autenticidade duvidosa. Tradições cristãs e interpretações proféticas. Ao longo da história cristã, diversas tradições buscaram interpretar os sinais dos tempos e as profecias apocalípticas. Entre católicos, ortodoxos e protestantes, houve diferentes leituras sobre o papel da Igreja nos eventos finais da humanidade. Para muitos católicos tradicionais, o Papa é o vicário de Cristo e a presença de um Papa em Roma é vista como sinal da continuidade da Igreja até a consumação dos tempos. Já em algumas tradições protestantes, especialmente em movimentos mais apocalípticos, desenvolveu-se a ideia de que uma liderança religiosa corrompida poderia emergir nos últimos dias, o que levou alguns a interpretar o papado, ou ao menos um líder específico, como potencial falso profeta descrito no Apocalipse. Contudo, essa visão é simbólica e varia muito de acordo com a tradição teológica. Em qualquer caso, é importante perceber que a noção de que Francisco seria o último Papa mistura elementos de interpretação livre com tradição extrabíblica, muitas vezes alimentada por teorias de conspiração e medo coletivo. A prudência cristã sempre recomendou que, antes de aceitar qualquer profecia moderna, os fiéis confrontem-na com as Escrituras e com o espírito de fé, esperança e amor ensinados por Jesus Cristo. Rodrigo Silva. Análise crítica sobre profecias e falsas expectativas. Rodrigo Silva, arqueólogo, teólogo e doutor em teologia, é conhecido por sua postura equilibrada em relação a temas polêmicos da fé cristã. Em diversas de suas palestras e programas, Rodrigo alerta para o perigo de se construir a fé em torno de expectativas sensacionalistas,
como datas para o fim do mundo ou interpretações forçadas de profecias obscuras. Para ele, a verdadeira profecia bíblica sempre aponta para a transformação do caráter e a preparação espiritual, e não para criar medo ou desespero. Rodrigo ensina que, embora seja legítimo estudar profecias, o foco do cristão deve ser viver cada dia em comunhão com Deus, e não tentar adivinhar eventos futuros em detalhes. Sobre a profecia do último Papa, ele enfatizaria que ela não é parte do cânon bíblico e que, portanto, deve ser encarada com ceticismo crítico. Ele também ressalta que o Apocalipse de João foi escrito para consolar os cristãos perseguidos, lembrando-os de que Deus triunfa sobre o mal, e não para alimentar pânico ou teorias da conspiração. Em resumo, Rodrigo Silva encoraja os cristãos a estudarem a Bíblia de maneira profunda e responsável, sem dar crédito a especulações sensacionalistas que desviam o olhar da verdadeira missão cristã. Discernimento espiritual e o verdadeiro foco cristão diante das profecias. Diante de tantas informações, interpretações e rumores sobre o último Papa e o fim dos tempos, é crucial desenvolver um discernimento espiritual maduro. A Bíblia constantemente chama os cristãos a não se deixarem enganar por falsos profetas, Mateus 24:24, e a testar todas as coisas, retendo o que é bom, 1 Tessalonicenses 5:21. Discernimento significa avaliar uma mensagem não apenas pelo seu impacto emocional, mas pela sua fidelidade às Escrituras e ao espírito do Evangelho. O verdadeiro foco cristão diante das profecias não é a curiosidade mórbida sobre desastres futuros, mas a perseverança na fé, na esperança e na caridade. Jesus não chamou seus seguidores a temer, mas a confiar. Quando estas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 21:28. Portanto, independentemente das profecias populares, o cristão é chamado a viver com retidão, a evangelizar e a manter acesa a chama da esperança. O fim dos tempos, para o verdadeiro cristão, não é motivo de terror, mas de expectativa jubilosa pela consumação da vitória de Cristo. Entre profecias e a esperança cristã. A profecia sobre o último Papa, embora envolta em mistério e cercada de interpretações dramáticas, não tem base bíblica sólida. A Bíblia nos chama a focar na preparação espiritual contínua, não em teorias assustadoras ou previsões humanas. O verdadeiro cristão não se deixa dominar pelo medo do futuro, mas caminha com a esperança firme na vitória de Cristo. Em tempos de tantas vozes e tantos anúncios de fim, a fé verdadeira permanece silenciosamente ativa, praticando o amor, testemunhando a verdade e confiando plenamente que, independentemente dos acontecimentos, Deus continua no controle absoluto da história. Por isso, olhemos para o alto, firmes na fé e no amor, porque o Senhor é a nossa luz e salvação. Salmo 27:1. Gostou? Inscreva-se, curte, compartilhe, siga nosso canal.